Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Com o seu amigo, Pastor Sandro Diniz. E a palavra de Deus para a sua vida. Obrigado, Deus, por ter nos trazido aqui hoje para receber a Tua palavra, a Tua orientação, a palavra que nos guia e que tem nos trazido força, que tem nos dado ânimo e coragem para não desistir dos nossos sonhos, porque às vezes vem, Senhor, bate o desânimo em nosso coração, e só a Tua palavra, Senhor, pode nos levantar, só ela para nos encorajar novamente a não desistir dos nossos sonhos. E repitam todos comigo: eu não vou desistir dos meus sonhos, porque poderoso é Deus em minha vida, em minha casa, em minha família. Eu não vou desistir, porque poderoso é o meu Pai. E que todos digam amém e graças a Deus. Palmas para o Senhor. Graças a Deus. Diga para esse irmão: poderoso é Deus na tua vida. Recebo também, hein? Poderoso é Deus em nossas vidas. Ele é grande. E o título dessa mensagem de hoje chama-se Como Resolver os Seus Problemas. Anote no seu caderninho de anotações: como resolver os seus problemas. Quem aqui passa por problemas? Levante a sua mão. Todo mundo. Me responda nessa vida quem não tem, né? Não é verdade? Todos nós temos problemas, enfrentamos lutas em nossa vida. Agora eu pergunto: os problemas existem para que Ele nos vença ou para você vencê-los? Para que nós possamos vencê-los. Agora, a questão é como vamos vencê-los. E é justamente o que Deus vai nos ensinar hoje. Deus tem a forma e a fórmula. Eu não tenho uma forma e nenhuma fórmula. Uma maneira que venha de mim para que você consiga resolver os seus problemas. Mas eu vou te apresentar nessa manhã aquele que pode. Aquele que você falou agora: poderoso é Deus. Esse tem a forma e a fórmula, a régua e o compasso, para nos dar solução para os nossos problemas. E se você tem olhos espirituais, você vai entender perfeitamente a glória de hoje, de como resolver os seus problemas. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 11, verso 28, e vejamos o que diz o Senhor Jesus nesta primeira evidência bíblica. Mateus capítulo 11, verso 28. O que está escrito aqui todo mundo já conhece, todos nós já conhecemos, mas só que muitos se esquecem de pôr em prática. Se esquecem de ter vida prática com isso que já conhece de cor. O que vamos ler agora em Mateus 11, 28. Muita atenção. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, grife, e eu vos aliviarei. Então, a noção que nós temos aqui do primeiro verso
é que há um convite de Jesus para quem? Para todos. Todos que estejam cansados e sobrecarregados. E quem está sobrecarregado está com problemas. Sim ou não? Sim. Está com problemas. E quando você está com problemas, o que é que está sobre você? Um fardo, um peso. E às vezes você nem dorme por conta disso. De repente, isto está acontecendo com você. Ou de repente você superou esse momento há uns dias atrás aí, pastor. Principalmente problema financeiro, pastor. A gente tenta dormir e não consegue. Ou de repente um problema, uma complicação no seu casamento. Ou um problema de enfermidade. A gente tenta, pastor, dormir e não consegue. Porque a situação fica nos incomodando. E você já percebeu que o problema vai aonde você vai? Por que isso acontece? Porque ele está dentro de você. Não é assim, abençoado? Você vai para o quarto, ele vai também. Você vai para a cama, no momento que você vai dormir, ele vai também. E muitas das vezes tira teu sono, você fica tentando dormir e não consegue. Lá no trabalho, do mesmo jeito. Então, há um fardo, um problema em sua vida, que precisa ser resolvido. Mas só que para você receber resposta, solução para os seus problemas, muita atenção, o seu testemunho tem que ser o mais correto possível. Porque é justamente a noção que nos dá o próximo verso que vamos ler daqui a pouco, verso 29. Existe o convite de Deus, mas é necessário que quando você recebe esse convite, o seu proceder seja o mais correto possível, para que você receba de Deus a providência. Porque engana-se a pessoa que estando aqui, nesta igreja, em nosso ministério, e pensa, eu vou ser um alcoólatra, eu vou encher a cara, eu vou usar drogas, eu vou fumar maconha, eu vou cheirar, eu vou viver uma vida de prostituição, de adultério, de decisões erradas, vou ser desonesto, caloteiro, e mesmo assim, Deus vai me responder e os anjos de Deus vão ministrar a meu favor. Você que pensa assim, você é a pessoa mais infeliz e mais cega de todas as criaturas. E eu posso lhe dizer, infelizmente, existem pessoas assim, que ela recebe o convite de Deus, vem ao templo, à casa de Deus, mas não vive um proceder correto. Está na prostituição, está em decisões erradas, vive uma vida desonesta, porque um servo de Deus, ele tem que ser cuidadoso com o seu caráter cristão. E no entanto a pessoa não tem esse cuidado. Uma pessoa dessa não vai receber solução para os seus problemas. Quando a gente recebe o convite de Deus, a gente também tem que se reconciliar e viver o processo da conversão. Se reconciliar é algo muito lindo, acontece hoje, mas no dia seguinte você precisa viver o processo disso, dessa conversão. Bom, eu não posso voltar a ser a velha criatura, eu tenho que viver aquilo que eu me propus diante de Deus naquele momento, naquela oração que eu fiz lá na igreja. Nós não podemos usar da graça de Deus para fazer mal aos outros e a nós mesmos. E quando eu estou vivendo nessas situações que eu citei agora, sendo um alcoólatra, usando drogas, escondido ou não, eu estou fazendo mal às pessoas e a mim mesmo. Sendo que a própria graça de Deus, a palavra de Deus, lhe ensina que você é templo do Espírito Santo. Abençoado, nós somos a casa de Deus. E o Evangelho ensina isso. E Paulo diz na primeira carta aos Coríntios 3,16, que se você tenta destruir o templo de Deus, que é algo santo, porque é aí que Deus está, esse que tenta destruir a casa de Deus será destruído.
É só você ler em casa, primeira carta de Paulo aos Coríntios 3,16. Você que está tentando destruir a casa de Deus aí, com essa vida oculta que você tem, olha meu filho, hoje é uma reunião para todos. Hoje é uma reunião para a família, para pai, para mãe, para filho. Você que vive uma vida oculta, não vai ser uma vida oculta por muito tempo, porque chega um momento que a gente começa a colher, e é aí que se destapa o oculto da vida. Se Deus te trouxe aqui hoje, Ele quer que você se reconcilie também, para que você seja aliviado. E mais, Paulo diz na carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 13, anote para ler em casa, que você não deve usar da liberdade gloriosa para dar ocasião à carne. O nosso testemunho abençoado tem que ser melhor do que os testemunhos das pessoas das outras igrejas. O meu testemunho e o seu testemunho. Quando o meu testemunho é o mais correto possível, o vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, se cumpre na tua vida. Se cumpre, meu amado. Diga, eu recebo essa palavra. E se você anda na carne, a sua consciência vai sofrer muito, porque sofre a nossa consciência. Sofre. Quando a gente está vivendo em decisões erradas, a nossa consciência sofre muito. E você sabe do que eu estou falando. Sofre. E como sofre. Você pai, você mãe que está aqui, pastor, só essa frase que o senhor está dizendo aí, já me faz pensar na vida, a minha vida. Porque é exatamente isso que acontece, a gente sofre, a nossa consciência sofre demais. E se você quer ser aliviado, meu filho, você tem que viver em novidade de vida. E é uma escolha, e é uma decisão, e é uma atitude que é você que tem que tomar. Não é Deus por você. Porque não é Deus que está se drogando, não é Deus que está enchendo a cara, não é Deus que está em adultério, se prostituindo, é a sua carne, é a sua vida. Então é você que tem que ter a decisão de fazer escolhas certas na sua vida. Não é Deus por você, porque Deus não está bebendo, é você que está bebendo. Não é Deus que está fumando maconha, é você que está em uma roda de maconheiros. É você. Então é você que tem que ter a atitude de largar essas coisas para ser aliviado, se é que você quer. Se é que você quer. Você foi chamado, assim diz a palavra, a viver em santidade. E essa santidade não pode ser aparente, de colocar uma cara de piedade, uma roupa tal. Santidade externa não vale para Deus. Deus quer uma santidade aqui dentro, do seu coração abençoado. Não adianta você disfarçar com roupa, com esse seu jeitinho de piedade, que não é o que Deus espera, o que Deus quer de nós. Nós precisamos, como povo da graça de Deus, entender que o evangelho da graça não é para viver na carne, é para viver em santidade. Com isso eu não estou dizendo que você agora vai ter que ser perfeito, totalmente. Mas temos que nos esforçar para alcançar a perfeição, o agradar a Deus. Gente, o temor é uma coisa tão linda. Ser correto, ser honesto é algo tão bom. Isso me proporciona andar na rua de cabeça erguida, sem ter vergonha de nada e nem das pessoas. É tão bom a gente ter uma vida limpa, uma vida honesta, uma vida que você vira aqui à esquina e que você não carrega a preocupação de um bandido estar te esperando por conta de uma dívida antiga, por conta de um passado antigo de drogas. Eu posso virar a esquina que eu sei que ali não tem ninguém me esperando para me cobrar algo do passado. É tão bom a gente ter uma vida limpa. E Deus te chama a viver essa vida. Você que quer ser aliviado desse peso que você carrega no seu coração. Tem pessoas que se reconciliam com o Senhor, se arrependem dos seus maus desígnios, mas no dia seguinte não vive, como eu falei agora há pouco, o processo da conversão. Ele não se mantém naquilo que ele prometeu
para Deus. E ele acaba voltando a ser aquela velha criatura de sempre. E quando isso acontece, uma vez que você conhece as coisas de Deus, isso me faz entender uma coisa muito importante. Antigamente, os homens sofriam muito por causa do Evangelho, por estar pregando a palavra de Deus, anunciando as coisas de Deus. Hoje não, é o Evangelho que sofre, porque há muitas pessoas que adentram na casa de Deus e anunciam para Deus e o mundo: olha, agora eu sou cristão, agora eu estou convertido no Senhor, e dá um péssimo testemunho lá fora. Olha, mas isso faz cada coisa feia, isso pinta e borda. Ela, aqui no trabalho, dá de cima do marido da outra, a outra nem sabe. Olha, esse camarada rouba aqui dentro da loja, da empresa, o fulano lá fora, estava até um tempo na igreja, se afastou esse dia. Olha, isso aí lá fora está envolvido com gente que não presta, sempre em uma roda de amizades, que não constrói, que não edifica nada. Então, com isso, quem é que sofre? O Evangelho. Antigamente era o homem que sofria por causa do Evangelho. Hoje não, é o Evangelho que sofre. A vergonha, esse aí, ó, só não deve à vida, mas deve financeiramente a muitas pessoas, porque se envolveu em um mar de dívidas. Isso é um péssimo testemunho. Existem pessoas que querem ter bens na sua vida às custas de empréstimos, e pede para um, e pede para outro, e pede para um, e pede para outro, sabendo que depois não vai ter como devolver, como pagar aquilo de volta. Isso é uma vida carnal, sabia? Você precisa se reconciliar disso. Isso é um péssimo testemunho para você que congrega na casa de Deus. Olha lá, é crente, mas ela está devendo para mim, está devendo para outra amiga nossa, está devendo para o fulano. Ela quer ter roupa bonita, quer ter casa bonita, quer ter carro, quer ter moto, mas não paga a quem deve. Isso é um péssimo proceder. E nós temos que brilhar, abençoado, em meio à escuridão. E eu recebo que o nosso ministério, a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, vai brilhar em meio à escuridão, em um nome de Deus. Em um nome de Deus. Brilhar. E você faz parte desse processo. Você faz parte desse processo. Diga: eu sou essa luz que vai brilhar e vai fazer parte desse processo de dar um bom testemunho, o mais correto possível. É muito triste para um pastor perceber que o rebanho está disperso. É filho envolvido em trambique, é mãe que dá um péssimo testemunho dentro de casa na sua vida pessoal. Porque você mãe, você pai, tem que pensar uma coisa muito importante. Você é referência para os seus filhos. Você é referência para os seus filhos, mãe. Você, pai, põe a cabeça no lugar. A tua atitude hoje é o que você vai colher amanhã. Se você dá um péssimo testemunho na sua vida pessoal, na sua vida sentimental, você está sendo uma referência negativa para o seu filho. Daqui a um tempo ele vai estar caminhando do mesmo jeito que você, sem querer ter compromisso, sem querer ter responsabilidade com essa moça ou com esse rapaz. O tempo de namoro não vai ser tempo de namoro, vai ser um tempo de vida sexual ativa. Porque eu acho que o tempo de namoro é o tempo da gente se conhecer. É o tempo da gente conhecer aquela pessoa, porque aquela pessoa vai fazer parte da minha vida para o resto da vida. E eu não posso, assim que eu conheço alguém, perdão da palavra, eu vou falar a grosso modo para que todos entendam, ir direto para a cama com essa pessoa. Me perdoe o termo que eu estou usando. Gente, ou a gente é cristão ou não é. Eu tenho uma filha, ela tem pai e mãe, e esse pai e essa mãe precisam ser referência para ela na caminhada que ela vai ter. Se eu sou um pai desorganizado e a mãe também, isso vai atrapalhar muito os passos que ela vai dar. Procure ser um bom exemplo
para os seus filhos. Você mãe, você pai, em um nome de Jesus. Este filho está te observando. Ele está te observando. Vamos aqui prosseguir na leitura da narrativa que estamos lendo aqui em Mateus, capítulo 11, verso 28. E vamos ler também o verso 29 e o verso 30. Vamos uma vez mais ler o verso 28. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja, aprendei de mim. E quando eu estou aprendendo de Deus, eu preciso executar todas essas informações que o pastor me deu para um bom proceder. Sim ou não? Sim. Aprendei de mim. Está sofrendo? Está cheio de problemas? Eu vou te ajudar. Mas começa a viver o meu conhecimento. Começa a ser cristão naquilo que a minha palavra te ensina, primeiramente. E você vai ter o quê? Descanso. Diga, uma vida. Então, quando você lê aqui o verso 28, verso 29 e 30, o que é que Jesus quer dizer? Resumindo agora essa nossa conversa inicial. Lança sobre mim o teu fardo. Então você tem que pegar o seu fardo, que é a sua preocupação, que é a sua dor, que é o seu medo diante de uma enfermidade, diante de um problema financeiro. Você tem que pegar esse fardo e dizer: Senhor, eu lanço sobre ti, e me proponho aprender também e viver o teu ensinamento. Amém? Amém. Se você abrir nesse momento a sua Bíblia, na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 6, você vai entender melhor ainda isso tudo que eu estou falando aqui. Abra lá. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 6 e verso 7, vamos ler. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de quem? De quem? De Deus. Para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Veja, o verso nos convida a nos reconciliar. Verso 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E o problema traz ansiedade, não é verdade? O desejo de ver o problema resolvido logo. E não é assim. Você não pode, como cristão, pensar e viver assim. Não, tem que ser resolvido, tem que ser rápido, tem que ser agora, eu quero que seja resolvido e tem que ser agora. Se você está vivendo assim, você está ansioso. E a ansiedade é uma erva daninha. Porque ao invés de você estar prestando atenção na palavra, na reunião, por conta da ansiedade, você acaba pensando no problema. Não é verdade? Sim. Então a ansiedade ela é muito ruim. Ela pode te levar a adentrar na igreja e ficar assim. Ao invés de você estar atento à palavra, você está pensando no problema o tempo todo. Você só desperta quando é glória a Deus. Aí você, opa, amém, aleluia, receba essa palavra. A preocupação, a ansiedade leva você a não ter concentração na hora da reunião. E eu declaro você tendo concentração nesse momento. Porque se não for para Deus resolver isso aí, não é você que vai cuidar disso aí com a sua força, não. Não é você que vai resolver isso com a sua força, não, é Deus. Se você vem para a casa de Deus, você tem que pensar da seguinte maneira: é Ele, só Ele pode resolver. Então pense em Deus. Senhor, está nas tuas mãos. De repente, é um dinheiro que você tem que pagar amanhã.
e que você não tem condições nenhuma de pagar esse dinheiro, abençoado, Deus nunca traz uma palavra em vão. Antes de Deus me dar essa palavra, Ele recolheu todas as dificuldades que existem na vida de cada um, para me dar inspiração, para falar o que eu estou falando hoje. De repente amanhã você tem algo para pagar e você não tem condições nenhuma para pagar aquilo. E que você tem que recorrer a quem? A Deus, que tem condições de tornar o impossível possível. Ele pode. Diga para esse irmão, o teu Deus pode. Agora toda a igreja, diga, o nosso Deus pode. Louve a Deus com suas palmas. A nossa vida, meu amado, ela só é a mesma coisa se a gente não tem esperança, fé em Deus. Mas se eu espero, se eu tenho fé em Deus, tudo se acerta, tudo se renova. Tudo se renova. Tudo vai se renovar no teu casamento, tudo vai se renovar na tua saúde, tudo vai se renovar na convivência com os teus filhos, para que cesse as brigas que existem. Tudo se renova. Abra no livro do profeta Isaías, capítulo 64, verso 4, porque aqui diz algo muito importante que Deus realiza em favor de todos nós. Livro do profeta Isaías, capítulo 64, verso 4. Olha só o que diz aqui o livro do profeta Isaías, capítulo 64, verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Se você está muito preocupado com o seu problema, isso é sinal que você não está esperando em Deus. Se você tenta dormir e não consegue, isso é sinal que você não está esperando em Deus. Agora, quando você espera, acontece uma paz interior na gente. Eu lanço aquele fardo para que a grandeza de Deus resolva e entro no descanso e espero. Você tem que aprender a esperar no Senhor, abençoado, a descansar no Senhor, principalmente no tocante à sua vida financeira. Por exemplo, quando você faz a sua parte, descansa e espera no Senhor, porque a situação está além da sua possibilidade, creia que as portas abrir-se-ão. Creia. Agora, se a sua situação está dentro da sua possibilidade, de repente você deve R$250 e você tem 300, paga quem você está devendo. E não importa se você vai ficar só com 50. Agora, se a sua dívida é de R$1.000, é de R$2.000, ou muito mais do que isso, e você só tem R$80, recorra a Deus. Porque se você confia em Deus, saiba que até enquanto você dorme, Deus trabalha a teu favor. Então existem momentos em nossa vida que situações assim vêm, e que a gente tem que ter muita esperança no Senhor. Eu já passei por momentos assim financeiramente aqui na igreja, de ter uma conta para pagar e de ter poucas ofertas, e momentos também de eu ter o dinheiro e de poder pagar a conta, e o que me restou foi muito pouco para a minha sobrevivência e da minha família também. Nos momentos que eu não podia pagar, eu procurei viver o que está aqui, no livro do profeta Isaías, capítulo 64, verso 4. Esperar em Deus. E Deus nunca me desamparou, nunca. E tem pessoas aqui que tiveram essa experiência na sua vida. Meu Deus do céu, hoje eu tenho que conseguir R$1.000, eu tenho que pagar essa dívida hoje. E você correu de um lado, correu de outro, e você, a todo momento, orando a Deus, pedindo a Deus, Deus, me mostra uma saída, traz uma solução. E eu pergunto, Deus desamparou você que estava assim? Não.
Então, bem-aventurado é aquele que espera no Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, porque aqui também Deus tem algo muito importante para nos ensinar. Salmo 127, verso 1. Aqui diz que enquanto você dorme, Deus trabalha por você. Diga, eu recebo essa palavra. Assim diz o livro de Salmos 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. E é verdade. Está aqui uma grande verdade. Você com a sua força nunca vai mudar essa pessoa. Essa pessoa que eu digo é a sua esposa, seu marido, seu filho. Você nunca vai mudar com a sua força essa pessoa. Nunca. Só pela palavra da graça de Deus, só pelo poder de Deus que vem esse milagre. Dessa pessoa ceder à voz de Deus. Ceder para viver uma vida em paz dentro de casa. Só Deus para realizar esse milagre. Só Deus abençoado. Pastor, eu tenho tentado, viu? Tenho tentado de um jeito, de outro. Olha, realmente é uma perda de tempo. Está escrito aqui que é perda de tempo mesmo. Você tem que esperar mesmo em Deus. Olha, Senhor, transforma minha esposa, transforma meu marido, esse meu filho aí também. Esse meu familiar que está distante, mas que vive uma vida que só a tua misericórdia, viu? Porque eu já dei conselho, e não foi uma vez, não foi duas, não foi três, foram muitas vezes. Mas entra por um ouvido e sai pelo outro. E aí, abençoado, que só Deus mesmo, para edificar, para transformar essa vida, para aquebrantar esse coração, em o nome de Jesus. Agora é muito importante que junto a esse conhecimento, a essa fé que você precisa ter em Deus, e que você deve ter em Deus, que essa pessoa vai ser transformada, para tornar melhor a convivência com esse familiar, procure mudar o seu jeito de olhar para essa pessoa. Ponto importante. Junto com a fé, procure você também mudar o seu jeito de olhar para a sua esposa, o seu jeito de olhar para o seu filho, o seu jeito de olhar para as pessoas do seu trabalho, para o seu marido. Procure mudar isso. E tire de você a ignorância. E tire de dentro de você os pensamentos maus que você tem quando você está perto dessa pessoa. Os pensamentos negativos que você tem a respeito dessa pessoa. Diga, eu recebo esse entendimento. E tire também da sua vida as palavras feias, as palavras de ofensa que vêm na hora da raiva. Procure mudar esse seu jeito de olhar, porque isso vai melhorar e muito na convivência dentro de casa, na convivência com essa pessoa, seja ela quem for. É necessário, abençoado, a gente fazer essa limpeza também em nossa vida. Eu estou me fazendo entender? Tem pessoas que na hora da ofensa desejam até a morte do marido, desejam a desgraça da esposa, de um filho. Deseja. E resumindo aqui, pare de tratar essa pessoa com amargura. Você, esposa, pare de tratar o seu marido com amargura. Pare de humilhar ele na frente dos filhos. Pare você também, marido, de tratar a sua esposa com amargura, porque qual é a consideração, qual é o respeito que futuramente esses filhos vão ter? Nada, nenhum. Gente do céu, se você quer harmonia no seu lar, isso exige de cada um de nós renúncias. Aprenda a renunciar, abençoado. Essa raiva que às vezes você sente, e que você cede a essa raiva, abençoado, nenhum ser humano está imune de sentir raiva. Mas a palavra de Deus diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. Você pode sentir, mas não se entregue a isso. Sentir todo mundo sente. Desejar o mal para uma pessoa passa pela nossa cabeça, mas não deixe isso criar raiz em você, ao ponto de você desejar o próprio mal do seu marido. Tomara que você perca o emprego, seu desgraçado, maldito.
E sabe de uma coisa? Eu quero que você arrume outra e me deixe em paz. Olha, para você que age assim, para pensar. E se ele vai e faz isso que tu está mandando? Tu não vai ter mais raiva dele? Tu não vai se arrepender depois de ter perdido o marido? Não porque ele quis essas coisas, mas porque você mandou. Porque de tanta gente mandar, chega um momento que a pessoa se aborrece. Gente, ser humano tem sentimento, marido tem sentimento, filho tem sentimento, as pessoas têm sentimento. E as palavras magoam. Chega um momento que a pessoa não aguenta. E ela resolve mesmo sair de casa. Então você, esposa, procure se policiar mais naquilo que você fala. Põe um escudo no teu coração, mulher. Pede força a Deus. Para que você não seja tão assim. Ah, pastor, quando eu não sou 8, eu sou 80. E ele já sabe. E ele já sabe. E Deus também, que você precisa mudar e ter um coração novo. Em o nome de Jesus. Se você quer uma família de verdade, isso requer renúncias. E outra coisa, já que estamos falando que não devemos tratar familiares com amargura, não trate o teu filho com amargura. Esse tipo de comportamento por parte dos pais deve ser evitado. Diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 1 ao 4, anote para ler em casa, leia em casa. É muito importante que você não trate os filhos assim, porque filho tem sentimento. Alô mãe, alô pai, filho tem sentimento, e as palavras, mãe, e você pai que está me ouvindo aqui, e também você pai que está me ouvindo através da gravação, as palavras machucam, machuca. Eu sou filho e sei disso. As palavras machucam. Você ficar recordando o tempo todo o que ele fez de errado, ou de repente aquilo que não deu certo na vida dele, isso machuca. É muito desagradável todo dia a mãe ou o pai ficar recordando, isso você fez no passado, isso você fez no passado, seu infeliz, seu isso e seu aquilo, isso e mais aquilo na tua vida não deu certo. Isso machuca, porque filho tem sentimento. Você, mãe, quer ser honrada, quer ser respeitada, mas a palavra que pede para filho respeitar e honrar pai e mãe, a mesma diz que você tem que praticar o mesmo para com os seus filhos, mamãe e papai. Não é só dever de filho honrar pai e mãe, não. É dever de pai e mãe também respeitar filho e não tratar ele com amargura. Chega de hipocrisia, de achar que só um lado tem que fazer e o outro não. O dever de um filho recai também para o pai fazer diante do filho. Respeitar, honrar, não tratar jamais com amargura o seu filho. Ficar o tempo todo recordando a vida sentimental dele que não deu certo. Seu primeiro casamento não deu certo, e aquilo não deu certo, e aquilo não deu certo. Você gostaria que ele fizesse isso contigo? Você gostaria que o teu filho chegasse para você, mãe, eu sei pela sua irmã, eu sei por minha avó, que a senhora fez muita coisa errada na sua vida. E tem mais. O teu casamento, o primeiro não deu certo. O segundo também não deu certo. Que coisa, hein? A tua vida nada deu certo. Tu gostaria, mãe, de ouvir isso do teu filho todo dia? Todo santo dia ele está recordando uma situação da tua vida que não deu certo? Então para de fazer isso com o teu filho, pelo amor de Deus. Para de machucar ele com palavras. Não é assim que a gente levanta a autoestima de um filho. Existe sempre uma maneira, uma palavra certa da gente conversar com os filhos. E também os filhos para com os seus pais, de forma respeitosa. Puxa, mãe, eu estou na fé e percebo que a senhora está passando por dificuldade na vida sentimental. Mãe, eu estou orando por você, mãe. Estou pedindo muito a Deus que dessa vez dê certo. Porque o primeiro com o papai não deu certo, eu recebo que agora esse segundo dê certo.
com essa pessoa que a senhora diz amar. Assim também é a mãe. Se você fica recordando coisas que não deram certo na vida do teu filho, você só coloca ele cada vez mais para baixo. E ele fica triste, triste, triste. É ruim demais, gente. Palavras machucam, acaba com a gente, estraga nosso dia. A gente não tem nem ânimo para trabalhar. Pelo contrário, a gente vai trabalhar chorando. Meu Deus do céu, eu não tenho paz nem dentro de casa. Eu chego, é tanta palavra negativa que ela lança sobre a minha vida. Gente, vamos parar, vamos pensar. Vamos começar a agir como cristão, pelo amor de Deus. Se você age de forma negativa diante do filho, ou você filho diante da sua mãe, você não está construindo nada. Você não está edificando nada. Vamos edificar. Diga, eu recebo essa palavra. Vamos viver a orientação de hoje, em o nome de Jesus. E outra coisa, a palavra de Deus diz lá em Provérbios, e você lê em casa esse verso também, porque eu estou remindo o tempo. Lá em Provérbios 23, 22, anote aí. Muito importante isso que eu vou falar. Lá tem o mandamento que diz, que vale para todos os filhos agora. Porque quem é mãe é filho, e quem é pai também é filho, sim ou não? Então vale para todos, o que você vai ler em casa, que eu aqui, resumidamente, eu vou falar. Lá diz que os filhos, na hora de honrar pai e mãe, deve haver da sua parte a responsabilidade de fornecer na velhice dos seus pais o que eles precisam, e não abandonar, como muito filho faz. Está vivendo em uma boa condição financeira, mas não tem a capacidade, a coragem de tirar a mãe do aluguel e dar uma casa digna para ela na sua velhice. E a mãe está sofrendo aí com uma aposentadoria que mal dá para comer, sendo que esse filho tem condições de dar uma vida melhor para os seus pais, para viver uma velhice digna. E nesse ponto você, esposa, não pode interromper, e nem você, marido, porque ambos têm pais, e ambos os pais precisam receber de cada um essa ajuda, essa honra, esse respeito, esse cuidado, esse carinho. Eu me faço entender a todos aqui? Tem que haver isso. Então em casa medite nisso, abençoado. Eu digo isso porque tem esposa que, quando o marido resolve ajudar a mãe, você está separando dinheiro para quem? Não, você não vai dar nada para aquela velha não. Daqui do salário você não vai dar nada. Se você der, você dorme no chão. Você precisa ser cristã, mulher. Você precisa se converter. Porque vai haver um momento que os teus pais vão precisar, e você vai gostar muito, você vai querer muito, desejar muito, contar com o seu marido para que ele ajude os teus pais. Sim ou não? Sim. Então você, esposa, procure também edificar esse bom proceder. Tua mãe está precisando? Bem, vamos ajudar sim, naquilo que a gente puder. A gente tem as nossas necessidades aqui em casa, mas a gente separa um pouquinho de lá, um pouquinho de cá, e a gente manda um pouco para ela também. É assim que funciona. Quem entendeu aqui o que eu falei até esse ponto aqui? Então voltemos todos aqui à leitura do Salmo 127, verso 1. Assim diz a palavra de Deus. No Salmo 127, verso 1, vamos aqui prosseguir nessa leitura. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente conquistou. Aos seus amados, diga, eu recebo essa palavra, Ele o dá enquanto dormem. Resumindo, então se você espera no Senhor, diga, eu recebo essa palavra, todas as coisas, e tem uma vida nele inútil, não vai ser o seu esforço, a sua perseverança, a sua dedicação, a sua oração,
não vai ser inútil. Esse tempo que você está esperando com paciência pelo milagre, você vai tomar posse. Porque enquanto você dorme, Deus está trabalhando ao teu favor para te dar a bênção e principalmente o consolo que você precisa. E você já se deu conta que quando a gente tem uma fé em Deus e a gente espera nele, acontece isso, a gente acorda consolado por Deus no dia seguinte, não é assim? Olha, Senhor, eu entrego essa preocupação a Ti, essa situação toda, receba a Tua paz no meu coração, Teu consolo. Você acorda, né, com aquela transformação maravilhosa em sua vida. É isso aí, meu amado. A fé tem que ser vivida dessa maneira. Vejamos mais um verso importante que está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 6, e aqui terminamos. Assim diz a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 6. Olha só. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Veja, não é diante do amigo. Não é diante das pessoas que você tem que sair jogando seus problemas. Porque tem pessoas nessa vida que agem assim. Aonde ela encosta, ela fala de um problema da sua vida. Se ela está na fila do pãozinho, é questão de tempo. Ela nem conhece o fulano da frente, nem quem está atrás. Mas ela conta toda a sua vida para ele. Olha, e então? Oi, tudo bom? Tá demorando o pão, né? Ah, esse padeiro, viu? Oh, misericórdia, hein? Só Deus. Aí conversa vai, conversa vem, a pessoa já começa a falar da vida. Ah, eu estou passando por um problema no meu casamento. Aí para o outro da frente, minha vida financeira está tão difícil. Tem gente que vive o tempo todo, é engraçado, mas tem gente assim. Ela vive o tempo todo jogando seus problemas em cima dos outros. Isso não é só fora na rua não, é dentro de casa também. Puxa vida, Deus está te ensinando nessa manhã. É diante de Deus. Está doente, fala para Deus te curar. Está desempregado, pede para Deus abrir a porta que você está precisando. Está difícil o teu casamento, pede para Deus transformar isso aí. Teu marido está te batendo, está te espancando. Pede para Deus uma providência, uma solução para isso, porque você não é saco de pancada. Tua esposa te maltrata, te ofende com todo tipo de palavrão que existe nesse mundo. Clama ao Senhor, coloca diante de Deus essa causa. Para de jogar os teus problemas para os vizinhos. Aí o vizinho vai ouvir teu problema, só Deus, né, fulano, para resolver. Tá, é isso que você vai ouvir. Que você deveria já ter vivido há muito tempo. Em o nome de Jesus. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração. Veja, não é por correntes, não é você pegando pacotinho de sal, cajado, arruda, óleo ungido, água santa, não é você subir monte, descer monte, é você praticando o que está escrito aqui. Não é você dando o seu tudo para Deus, que Deus vai te dar o carro, não. Ou o filho liberto das drogas. É uma vida de comunhão, uma vida de fé no Senhor. Porque as bênçãos de Deus são gratuitas. Não caia nessa não. Tem muito pastor que é bonzinho, de várias congregações que eu conheço aí, e que bate no ombro, e que abraça. Ô irmã, quando eu olho para você, irmã, eu vejo a unção do Espírito Santo. Aí a pessoa, aleluia, aleluia, aleluia. É verdade, pastor, glória a Deus, aleluia. É um balançado, é um chamego, né? Aleluia, pastor, glória a Deus. E é daí que esses pastores de mente corrompida, que mercadeja a palavra de Deus, se aproveita da ocasião dessas pessoas que são tão ingênuas, e que eu declaro, tendo a mente de Cristo, para viver a graça de Deus, porque as bênçãos de Deus são gratuitas, você não precisa pagar não. Pagar para ser curado, pagar para o marido voltar para casa. Que história é essa? Fazer fogueira para o marido voltar para casa? Você vai sair queimado dessa.
Vai sair queimado, porque vai botar tudo lá, vai sair queimado, com a mão na frente e outra atrás. É para o Senhor que você tem que recorrer, ó. Pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Diga, eu recebo essa palavra. Quando você coloca as tuas necessidades diante do Senhor, o Espírito Santo confirma um consolo em você. Meu filho, por você esperar em mim, eu vou te dar a vitória. Você sente isso arder dentro de você. Quem vive para Deus não está perdendo o seu tempo. Você se deu conta o quanto o congregar é bom? Tire por hoje. Venha mais vezes à casa de Deus. Esteja aqui às quartas-feiras. Esteja aqui aos domingos. A gente recebe conhecimento, paz, força para continuar na fé. Veja o quanto é bom congregar. O quanto é bom estar buscando conhecimento na casa de Deus. A palavra de Deus é um consolo tremendo. E a voz do Espírito Santo nos encoraja, meu irmão. Naquele momento que a gente estava pensando em desistir, eu vou parar. Aí vem a voz do Espírito Santo: não, filho meu, prossegue. Está perto a tua bênção. Diga, eu recebo essa palavra. Por isso eu peço aqui a todos, se dedique no congregar, para você se estruturar, para que você venha ter força para cuidar daquilo que não vai bem na sua vida, para que você possa cuidar com mais confiança em Deus. Diga, eu recebo essa palavra. Preste atenção no que eu vou falar agora, que é de suma importância para a sua vida. O pilar da graça, a palavra de Deus, precisa estar de pé em sua vida, para que você possa cuidar das outras áreas que não vai bem na sua vida. Aconteceu algo na sua vida, a vida parou? Não pode, porque você tem filhos, você tem trabalho, você tem um casamento, você tem uma vida a ser vivida. Então, aconteceu algo, a vida não pode parar. Você tem que continuar. E o pilar, palavra de Deus, é que vai te dar condições de cuidar daquele setor da sua vida que não vai bem, para que você seja bem-sucedido em tudo que você faz. Pense nisso. Aplique o teu coração nisso. A vida sentimental não vai bem? Então você tem que procurar o pilar da graça, a palavra de Deus, para que através desse pilar você possa cuidar dessa área que não vai bem. O que não pode é a vida parar. Parar não pode. Por conta dessa situação, a sua vida não pode parar. Você tem que ser forte, você tem que ser perseverante, em o nome do Senhor Jesus. E vamos estar de pé, feche os seus olhos, e vamos nesse momento falar com Deus, chamar à existência as coisas que não são, para que passe a existir. Obrigado, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, por esse ensinamento de hoje. Todos nós aqui, Senhor, temos problemas, mas nós também temos um Deus poderoso para resolver os nossos problemas. Podemos ter dificuldades, podemos estar passando por grandes lutas, mas temos também um Deus ao nosso favor, um Deus poderoso que pode restaurar o nosso casamento, a nossa vida financeira, nos dá a saúde que precisamos, a solução para muitas coisas em nossas vidas. Então, nesse momento abençoado, lance diante de Deus
aquilo que tem atormentado você, aquilo que tem tirado o seu sono, aquilo que tem te dado angústia no peito, no coração. Faça a sua oração e lance diante de Deus, pois Ele pode te ajudar em nome de Jesus. Qual é o problema que está atormentando você? Qual é o fardo que está em sua vida? Lance esse fardo agora diante do Senhor. Peça uma solução ao seu Deus. Clame ao seu Deus. Se você tem uma dívida, e o que você tem financeiramente é muito pouco, não há condições aos olhos humanos de você pagar essa dívida, recorra a Deus nesse momento em oração. Clame ao teu Senhor para que Ele te ajude em o nome do Senhor Jesus. Se temos problemas, temos também um Deus que é maior do que os problemas, muito maior. E queremos agora, Senhor, nesse momento, a tua ajuda diante desse problema. Fale para Deus qual é o problema. Converse com Deus nesse momento, porque só Ele pode te ajudar. Diga com toda a sua sinceridade: me ajuda, Senhor, a resolver essa situação. Coloca os teus anjos, Deus, para ministrar ao meu favor, a favor da minha vida, da minha casa, do meu casamento, da vida do meu filho, Senhor. Peça a Deus livramento disso tudo. Uma solução. Porque esse problema tem roubado o teu sono, a tua paz. Você tenta dormir e não consegue. Diga: Deus, eu quero ter paz diante disso. Me ajuda. Creia que Deus vai agir, abençoado. Creia. Creia que o Senhor vai agir na sua vida, na tua família, na vida desse teu filho. Você que está precisando muito receber um dinheiro, você que está precisando muito vender algo, para através desse dinheiro resolver outras coisas, eu recebo os anjos do Senhor ministrando. Você que trabalha por conta própria, está precisando prosperar, você que está desempregado, apresente agora diante de Deus o teu problema e pede para Ele, para que se abra uma porta para você, uma porta de trabalho,
Em nome de Jesus. Receba esse teu filho, essa tua serva sendo honrados. Atende, Senhor, a cada oração feita. Que esse filho, que esse servo pede pela sua vida pessoal, como também por sua casa, por sua família, pelo seu marido que de repente não está aqui, ou a sua esposa. Peça, porque a palavra do Senhor diz que aquele que pede recebe, e aquele que bate na porta, a porta se abre, em nome de Jesus. Que assim aconteça, Senhor. Que essa mãe seja atendida, esse pai, esse filho, essa pessoa que me ouve agora, de onde quer que ela esteja, seja consolado pelo Espírito de Deus. Deus já está agindo na sua vida através dos anjos. Creia de todo o seu coração. Isso. Creia. Já imagine, já comece a visualizar em sua mente você recebendo esse milagre, você recebendo a notícia. Pense do jeito que você quer tomar posse disso. Pense. Já comece a pensar. Comece, através do pensamento, a chamar à existência isso. É assim que eu quero, Senhor, que aconteça. Eu quero receber dessa maneira, em nome de Jesus. Isso. Pense naquilo que você quer para o seu casamento, a forma que você quer ser tratado pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos. Pense nesse momento na sua família, na forma que você quer ser tratado por eles, amado por eles, em nome de Jesus. Pense em todos da sua casa. Pense nessa situação pessoal, a forma que você quer que ela aconteça, em nome de Jesus. E que se cumpra a palavra que diz: assim como penseis, se efetuará. Assim como penseis, acontecerá, em nome de Jesus. Leva os teus filhos, Senhor, com proteção, em segurança para casa, e que não falte a nenhum deles essa proteção, essa segurança, e que todos tenham a resposta, a providência daquilo que estão pedindo hoje, aqui neste lugar, em nome de Jesus. E que todos digam: eu creio que já recebi, em nome de Jesus. Palmas para o Senhor, bem forte. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.